Fazer ou não fazer faculdade. Esses dias eu estava jogando basquete e aí eu conheci um garoto que o objetivo dele é virar jogador profissional de basquete. E ele estava comentando sobre fazer uma faculdade como um plano B, acho que ele já faz essa faculdade como plano B, e a gente estava discutindo um pouco sobre se as pessoas deveriam ou não fazer faculdade. E é muito interessante porque quando eu estava no meu ensino médio, eu lembro que não tinha essa pergunta. Vocês querem ou vocês não querem fazer faculdade? A pergunta era muito direta. Qual é a faculdade que vocês vão fazer, né? Qual é o curso que vocês vão prestar? E isso é muito interessante. Muito, muito interessante. E eu vou discutir um pouco do porquê que eu acho isso tão interessante. O primeiro ponto é que quando eu estou colocando na minha escola, mas isso é um pensamento que eu vejo muito em pai, vejo muito em mãe, a família no geral, a sociedade no geral, na minha opinião, reproduz esse discurso. Após o ensino médio, vem a faculdade. Primeiro, eu acredito que esse discurso existe por uma análise atrasada do mundo. Antigamente, a gente tinha uma ideia de que quanto mais qualificada é a sua mão de obra, mais fácil é você conseguir um trabalho e com esse trabalho melhor é a sua chance de ter uma remuneração alta, portanto, se qualifique, né? Portanto, busque a faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, para ser contratado por grandes empresas e assim ganhar grandes salários. Só que eu penso que essa análise de mundo, ela está atrasada. E aí, por que eu digo que ela está atrasada? Porque você vai ter, um momento atual é muito emblemático, né, para a gente descrever sobre isso. Você vai ter pessoas com uma grande qualificação profissional que não tem um salário muito, muito alto. Às vezes não tem salário, né? Se vocês eventualmente forem pesquisar um pouco mais sobre isso, vocês vão descobrir casos de advogado, médico, uma série de pessoas que fizeram faculdades que, em teoria, garantiriam um salário alto e que não têm a remuneração que gostariam. Isso acontece por vários fatores. Um dos fatores é o aumento do número de universidades. Então, se antigamente tinha uma universidade que formava médicos e tinha um grupo muito pequeno de pessoas que poderia ser médico, o médico tinha um valor de mercado muito alto. A partir do momento que eu tenho muitos médicos, ou pelo menos um número maior de médicos, o valor para cada médico diminui, beleza? Eu não estou dizendo que os médicos necessariamente ganham pouco ou advogados ganham pouco. Eu estou dizendo que é eventualmente o que vem acontecendo no mundo. E aí entra alguns pontos importantes. Esse é o primeiro ponto, é que esse caminho faça a faculdade depois do ensino médio vem de uma leitura atrasada do mundo. Fazer a faculdade hoje, ter um diploma hoje, não significa necessariamente que você vai ter uma condição de vida melhor. Aumenta suas chances, tá? Antes que alguém fale assim, não sei o quê, definitivamente aumenta suas chances. É dado, é estatístico, quem tem faculdade tende a ganhar mais, tende a ter um salário melhor. A questão é, no mundo que a gente vive hoje, você não precisa necessariamente correr atrás de um salário. Gabriel, por quê? Porque existem outras formas de você produzir ou gerar renda para você. Gabriel, que rendas são essas? Eu e você estamos agora em uma dessas rendas, que é a internet. E aí eu vou comentar um pouco sobre isso, né? Essa ideia de você buscar um salário maior, um salário melhor, ela já pressupõe que você vai trabalhar para alguém, ela já pressupõe que tem alguém que vai mandar no seu salário, na sua condição de vida. Ela não pressupõe que você pode eventualmente criar um negócio na internet e viver disso, como muitas pessoas fizeram. Então, o ponto principal é essa leitura ensino médio, faculdade, ela vem de uma visão muito limitada do que você pode fazer como subsistência. Ela vem de uma ideia que você precisa de um emprego, porque esse emprego gera um salário, esse salário vai sustentar você. Eventualmente esse emprego pode ser pelas vias privadas, né, empresas privadas, ou o Estado, que é o caso do servidor público. Então esse é o primeiro ponto, essa ideia atrasada da universidade. O segundo ponto é que ela não pressupõe também esse caminho de empurrar todo mundo para a universidade, ele não pressupõe a realização particular daquilo que você está fazendo. Lembra, a função da universidade é produzir conhecimento. E aí tem um ponto importante, né? As pessoas apontam a faculdade como o caminho que você deve seguir para ganhar dinheiro, mas a finalidade da faculdade não é ganhar dinheiro. Olha que interessante. Quando eu estava no ensino médio, era exatamente esse discurso.
Faça faculdade, porque a faculdade vai te qualificar. Uma vez qualificado, você pode ter um emprego melhor, beleza? Só que a função da universidade não é que você saia dali conseguindo um emprego. A função da universidade é gerar conhecimento, é produção de conhecimento científico. É para isso que serve a universidade. Se depois de acumular conhecimento você vai conseguir um emprego, é com você. Eventualmente você pode pegar esse conhecimento que você adquiriu e não rentabilizar em cima dele, não capitalizar em cima dele. E não estou dizendo que necessariamente as pessoas fazem faculdade por hobby, né? O fato de você querer estudar alguma coisa não significa necessariamente um hobby, mas eventualmente é porque você quer aprender aquele determinado assunto. O fato é, a universidade ela não tem como promessa ganhar dinheiro. Isso é um ponto que eu sinto que muitas pessoas falham quando elas vão analisar a faculdade. Inclusive quando alguém fala assim, fulano passou não sei quantos anos estudando e eu ganho muito mais dinheiro. É o puro suco de que você não entendeu para que serve a universidade. E não tem problema nenhum. Eu acho que é um ponto de vista de senso comum, mas que infelizmente fatalmente ele está errado. Então, esse é o primeiro ponto. Na verdade, já falei sobre alguns pontos, né? Mas esse é um dos pontos. É entender a função da universidade. Ela não serve para você ganhar dinheiro. E aí vem um ponto fundamental. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro, talvez o seu lugar não seja a universidade. Eu vou me usar de exemplo. No momento em que eu estava na faculdade, eu tinha muitas aspirações financeiras. Eu queria muito resolver algumas coisas da minha vida financeira antes de resolver ou de aprender alguns conhecimentos que eu gostaria de adquirir. E foi exatamente o que eu fiz. Eu saí da faculdade e fui empreender, porque era o que eu queria fazer naquele momento. Pode ser que eventualmente eu volte para a faculdade, eu decida fazer uma graduação ou alguma coisa nesse sentido. Tem algumas coisas que eu gostaria de estudar e me aprofundar um pouco mais. Mas observe como eu entendi que existe uma função na faculdade, que é acúmulo de conhecimento. Eu entendi que não era aquilo que eu queria naquele momento e fui embora. Eu acho que o grande problema das pessoas é que elas entram na faculdade com uma expectativa que ela não está alinhada com a realidade. A expectativa é, estou fazendo faculdade porque o meu pai me disse que é isso que eu preciso fazer para ganhar dinheiro. Você não precisa fazer isso. Você quer ganhar dinheiro, eu recomendo que você vá... Aliás, ganhar não. Se você quer fazer o seu dinheiro, eu recomendo que você vá empreender. De tudo que eu conheço, é isso que mais ajuda alguém a gerar uma renda. E se você não tem muito recurso, eu recomendo que você comece a empreender através da internet. E voltando naquela conversa que eu tive com um rapaz do basquete, para mim a grande lição que eu tive disso foi essa. A gente empurra pessoas muito diferentes, com objetivos muito diferentes, para um caminho igual. Então eu que queria empreender, ele que quer virar jogador de basquete, e uma pessoa que quer virar médico, a gente foi empurrado para o mesmo caminho, faculdade. Só que a faculdade só é útil para um desses casos. O rapaz que quer virar médico, ele quer virar jogador de basquete e eu que quero empreender, a faculdade tem pouca ou nenhuma valia. E por que eu acho isso tão interessante? Porque o meu canal, ele tem principalmente pessoas que estão mais ou menos na minha faixa etária. E se eu tivesse que dar um conselho para alguém que acabou de sair do ensino médio, ou tem mais ou menos 20 e poucos anos, eu diria, cara, aproveita esse momento para lutar pelo que você quer. Eu acho que a juventude, ela é um dos momentos únicos na sua vida, onde você vai poder realmente lutar por algo que você realmente gosta. É exatamente o que eu disse pro garoto na quadra. Ele tava falando sobre o negócio de jogar basquete e tal, eu falei, mano, investe nessa porra. Cara, treina o máximo que você puder, dá a vida. Pô, Gabriel, por que você disse pra ele? Porque eu acho que daqui a 10 anos, quando ele tiver 30 e poucos anos, ele não vai ter mais a mínima chance de sonhar em virar um jogador profissional. Daqui a 10 anos, eu não tenho mais a mínima chance de sonhar em dar certo no empreendedorismo digital. Gabriel, por quê? Porque daqui até lá eu já tenho que ter construído uma renda através dessa parada, e se eu não tiver construído, eu vou ter que fazer outra coisa. Essa é a realidade. Porque a vida vai demandar de mim e desse outro rapaz novas responsabilidades nos próximos 10 anos. Então, se você está na dúvida se você deve ou não fazer faculdade, eu começaria pensando o seguinte:
o primeiro passo que você precisa ter é clareza do que você quer nos próximos 10 anos, ou que sabe, talvez para a sua vida. Esse objetivo que você tem de vida, ele necessita uma graduação? Por exemplo, Gabriel, nos próximos 10 anos eu quero ser médico. Show! Você precisa de uma graduação, faça a graduação. Agora, Gabriel, nos próximos 10 anos eu quero ser rico. Bom, tem muitos ricos que eles não têm a graduação. Não sei dizer se é a maioria ou não faço a menor ideia do dado. Mas o fato é, para ser rico, você não precisa da graduação. Então, talvez a graduação não seja a sua escolha. O fato é, pense no que você quer em longo prazo e comece a se questionar se a graduação te ajuda a chegar até lá ou não. O que eu acho que muita gente faz é entrar na graduação porque é o caminho mais fácil, porque é o caminho mais rápido e porque é o caminho que evita discussão com os pais. E aí passa 4 anos fazendo algo que não gosta, para agradar pessoas que nem gostam tanto, que às vezes é um tio, prima, pessoas da família, avô, pai, vó. O pai eu acho que você gosta, mas enfim. Passa 4 anos fazendo algo que não gosta, estudando algo que não gosta, para no final trabalhar com uma profissão que não gosta, para ganhar menos do que acha que deveria e reclamar que o mundo é horrível. Quando na verdade eu acredito que o mundo não é horrível e o grande responsável por você ter caído na situação é você. Você fez as escolhas erradas. Então, nesse momento, aproveite a sua juventude para fazer as escolhas corretas. Qual é o seu objetivo para daqui a 10 anos e quais são as coisas que podem te levar até lá? Gabriel, faça ou não faça faculdade? Depende. A faculdade vai te levar para o lugar que você quer? Faça. No caso desse garoto que quer virar jogador de basquete, a faculdade não vai ajudar. Então, eu, no lugar dele, gastaria todo o meu tempo treinando e mostrando a minha dedicação e o meu empenho no meu treino para o máximo de clubes possíveis para eu conseguir uma vaga. Nem que seja eu pagando para estar lá entre os caras, sei lá. Não sei se existe essa possibilidade. No meu caso, que eu quero construir empresa e viver disso, a graduação não me ajuda em nada. Então, não fiz. E é isso. O primeiro ponto que você precisa partir é aonde você quer estar. E a partir daí você entende se você quer ou não a faculdade. Fechou? Muito diferente disso de apontar todo mundo para a faculdade, porque é o caminho que todo mundo tem que seguir. Vou só fazer alguns parênteses muito importantes. Pelo amor de Deus, parem de ficar repetindo que essa coisa da faculdade é doutrina, é negócio de marxista, esquerdista, não sei o que. Pelo amor de Deus. Se você repete um discurso desse, fica muito evidente que você nunca pisou na faculdade federal. Beleza? Se você acha isso, passa no vestibular e vai lá estudar. E estuda, tipo assim, passa um tempo, conversa com as pessoas, vê os cursos. Eu passei 2 anos e meio numa universidade federal e é óbvio, tem pessoas de esquerda, assim como é lógico, tem pessoas de direita e a vida segue. A Universidade Federal é um reflexo do mundo que está fora dela, na verdade, do qual ela está inserida. Então, pelo amor de Deus, parem com essa maluquice de acabar com as universidades federais ou qualquer tipo de faculdade. Não existe potência mundial que não tenha grandes universidades. Você precisa de pessoas produzindo conhecimento para melhorar tudo no país. Então, por favor, parem com essa maluquice e deixem a universidade quieta no lugar dela, produzindo conhecimento. Tomara, creio em Deus Pai, que a gente consiga ter mais e melhores universidades, especialmente melhores, no Brasil. E se eventualmente você achar que a universidade não é o seu lugar, não tem problema nenhum. Você não vai ser menor ou maior por não ter feito faculdade. Eu não fiz, como você pode ver, eu estou inteiro, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Os jogadores de basquete, como é o caso desse rapaz que a minha conversa inspirou esse vídeo, a maioria também não fez e tá tudo bem, tá tudo certo. Fechou? Então escolha o seu caminho, traça uma reta até lá. Se a universidade estiver no meio do caminho, faça a universidade. Se não estiver no meio do caminho, não faça a universidade. E se você gostou desse conteúdo, por favor, comenta alguma coisa aqui para eu ficar sabendo que você gostou. Curte esse vídeo e é isso. Se quiser trazer mais sugestões para eu poder comentar aqui, eu vou ficar muito, muito grato. O próximo vídeo vai ser um vídeo técnico sobre empreendedorismo digital, que é o assunto que eu gosto de abordar aqui com vocês. Fechou? Valeu!